Escalações do Botafogo e do Palmeiras. Botafogo jogando com Gatito Fernandes, número 1, goleiro da seleção do Paraguai. Zaga do Botafogo tem Saravia, Adrielson, Canu hoje é titular e Hugo também titular na lateral esquerda. Botafogo com desfalques importantes nesse setor. Tietê tem a 6, Gabriel Pires é o número 14. Eduardo é o cara da criação com a camisa 33. Na frente, Júnior Santos, 37, Jefinho, número 47. E centralizado, o centroavante invicto, Tiquinho Soares. Esse é o time de Luiz Castro, esse é o time do Botafogo. E à direita, os reservas à disposição do técnico português. Vamos agora à escalação do líder do Brasileirão. Palmeiras querendo mais um título com o Everton de volta ao gol. Marcos Rocha, o lateral direito, Piquerez, o lateral esquerdo. A zaga hoje tem Luan com a 13 e Gustavo Gomes com a número 15. Danilo joga com a 28 e Zé Rafael, o número 8. Gustavo Scarpa é o cara da criação com a 14. Mike na direita com a 12. Dudu é o número 7. E Rony joga com a camisa 10. Essa é a escalação de Abel e à direita os reservas no banco do Palmeiras. Aí você vendo o árbitro do jogo, vamos confirmar a equipe de arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, FIFA Goiás, Bruno Rafael Pires e Bruno Bosquilha. Esse é o trio. Aí você vendo a salinha do VAR. Wagner Huey é o juiz de vídeo e na central do apito, todo o talento do árbitro, 2 vezes Copa do Mundo, Sandro Meirahit. Galera do Botafogo gritando o nome de Eduardo. E há novos ídolos, né? Botafogo com muitas contratações no ano. Criatividade, Luiz, à frente do lado ofensivo do Botafogo. Temos aí a fumaça da festa da torcida do Botafogo nesse momento e vamos respeitar o minuto de silêncio. Apito árbitro, começam as emoções do primeiro tempo. Saída do Botafogo, são os primeiros movimentos. 0 Botafogo, 0 Palmeiras para você aqui no Newton Santos. Bola com o Tietê. Bola tocada para trás, Adrielson. Rony da combate. Eduardo, de novo Adrielson. Tentativa de jogada na direita. E a bola do Palmeiras com Zé Rafael. Temos muita fumaça, a fumaça vai entrando aqui dentro da cabine. Não chega a ser agradável não, hein? Muita fumaça no Newton Santos. Está jogando o Marcos Rocha. Luan de volta ao time, ex-zagueiro do Vasco. Dudu. Estamos no início do primeiro tempo. Botafogo e Palmeiras jogando aqui no Rio de Janeiro, jogando no Newton Santos. De novo Marcos Rocha. Levanta a cabeça, faz a distribuição na direita. Beleza de bola para o Mike. Palmeiras tenta o seu primeiro ataque. Hugo. Jefinho, aquele jogador habilidoso. Para você que não conhece ainda o Jefinho. Jefinho habilidoso, é o cara que encara, que dribla. Tá aí o Eduardo. Estamos juntos na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo começou a rodada na 10ª colocação. Vamos à informação no campo. Durante um minuto de silêncio, Luiz, além das vítimas da Covid, né, alguns torcedores do Botafogo foram homenageados também, entre eles o José Beltrão da Costa, que era sogro do nosso colega de esportes a motor, do Rafael Lopes. Então, nossos sentimentos à família e a todos os homenageados hoje aqui também. Muito obrigado, Júlia.
Rafa, nossos sentimentos. Marcos Rocha. Estamos apenas no início, o jogo promete muito. Bola trabalhada na entrada da grande área. Dudu não achou a bola. Rony briga. Adrielson recupera para o Botafogo. Tiquinho. Sobra mais uma vez, fica com o Palmeiras, com Marcos Rocha. Tem dividida no meio, Gabriel Pires ganha. Tentativa com o Tiquinho na frente, Gustavo. Bola para trás para Luan. Primeiro tempo, 2 minutos no Nilton Santos. Palmeiras líder, 60 pontos, líder isolado. Tem um novo time no retrovisor. Aliás, o Palmeiras devia ser realidade há um bom tempo no Brasileiro. Dá uma olhada para trás e aí tem um time diferente na segunda colocação. Agora é o Internacional mais uma vez. Gustavo Scarpa. Boa bola trabalhada. Mike. Volta o lance. Danilo. Tentou uma enfiada longa. A ideia era muito boa. Tiro de meta para Gatito. Botafogo vem de vitória contra o Goiás. Não perde há 4 jogos. Vem numa sequência bem positiva. O Botafogo venceu 3 vezes, empatou uma. E com essa série boa, com momento positivo, o Botafogo quer vaga na pré-Libertadores. Canta a torcida do Botafogo. Temos muita torcida chegando ainda. Mas como o Led e o Paulo Nunes falaram, um dia de chuva no Rio de Janeiro. Mas melhorou, Luiz. Melhorou. Mas Fumaça está se dissipando, a gente consegue ver a torcida do outro lado. Acho que não vai bater 18 não, mas melhorou um pouco, melhorou bastante. Tamo juntos, você ligadaço no Campeonato Brasileiro, sempre com transmissões especiais. Tiquinho tocou de cabeça, Piquerez pro lado, Saravia, Júnior Santos. E é posse de bola pro Botafogo de Júnior Santos. Tá aí o Luan. Opa! Cuidado aí, Piquerez. Tomar uma caneta. Falta marcada pro Palmeiras. Palmeiras não perde no Brasileiro em incríveis 13 jogos. Tá invicto como visitante, são 8 vitórias e 6 empates. Na última rodada venceu o Galo no Mineirão com propriedade. Gol do zagueiro artilheiro Murilo. Marcos Rocha. Tenta uma virada longa de lateral para lateral, chegou no Piquerez. Dudu espera um cruzamento. Júnior Santos volta na marcação. Zé Rafael. Luan. Tenta uma distribuição aqui na direita, não chega no Mike. Lédio, em relação à escalação inicial do Palmeiras, Mike e Marcos Rocha, um jogando à frente do outro, você curte? Eu acho que não é nenhuma experiência, já foi feito. É uma alternativa interessante para o jogo, porque ele tem à disposição. Eu acho que vale a pena, vale a pena. O Mike é um jogador muito rápido, se entende bem com o Marcos Rocha. Vamos ver. Essa bola na entrada da pequena área, passou por todo mundo, é escanteio. É uma característica do Marcos Rocha desde os tempos de Atlético Mineiro. Bota lá dentro. E trabalha muito bem isso, né? A bola que ele coloca na área é perigosa, não é uma bola aérea, né? Ela não é alta, ela é reta, Luiz. Isso é muito perigoso para o setor defensivo do Botafogo. O Canu raspou de cabeça, o cara das bolas paradas é Gustavo Scarpa. Estamos juntos com as emoções da 29ª rodada do Brasileirão. Escanteio, o Palmeiras é muito forte no jogo aéreo, cruzamento na direção do Gustavo. Adrielson cabeceou para trás. Jogada estranha do Adrielson, mais no escanteio. Gustavo Scarpa vem bater do outro lado. Adrielson queria para frente. Na jogada com o Rony, veja. Pegou meio na nuca dele. Tocou o Paulo Nunes com Lédio Carmona, com Sandro Meirahit na central do apito. E essa cobrança do Scarpa costuma ser muito fechada. Mas tem essa bola curta também que funcionou bem contra o Galo. Scarpa capricha no cruzamento. Mike, de novo Gustavo Scarpa. Falta. Tá sentindo aqui o Mike. Isso é perigoso porque ele é deslocado no ar e cai de mau jeito. Eventualmente torcendo o tornozelo, torcendo o joelho. Joelho, né? Quando pisa assim, normalmente o joelho, né? Você não tem firmeza quando cai. Luiz, você falou da bola ensaiada no escanteio, né? E você vê que tem variações, né? Em alguns momentos o Scarpa devolve, né, pro Marcos Rocha, e em outros momentos ele joga na área. Então é o trabalho que faz o Abel. Você ligado em um jogaço do Campeonato Brasileiro com o líder Palmeiras em campo. E aí, temos muitas torcidas de olho, torcidas secando o Palmeiras hoje. Especialmente torcidas do Inter, do Fluminense, do Corinthians. Eventualmente até a torcida do Flamengo nessa. Mas o Flamengo está muito ligado nas finais da Copa do Brasil e na Copa Libertadores.
Canta alto, canta bonito a torcida do Fogão. 6 no primeiro tempo, Marcos Rocha na reposição, Scarpa. Cucuta deu um presente ali pro Jefinho. E é tiro de meta para Gatito. Botafogo não tem hoje Breno, Kaique, Daniel Borges, Lucas Fernandes, Danilo Barbosa, Cuesta e Marçal. Falei dos desfalques na zaga, parte esquerda da zaga, que vem funcionando muito bem com o Cuesta e com o Marçal. Os dois fora. Canu é o substituto do argentino. Bola mal tocada para trás. Esse é Piquerez. Dudu. Usa o corpo, protege. Danilo volta com o Dudu. Botafogo aperta na marcação. E tem gol na Série B. Tem bolinha anunciando gol na Série B. Gol do Sampaio Correia em cima da Ponte Preta. Gol de Gabriel Poveda. Aqui tem lançamento. Rony cai. Falta e amarelo. Amarelo para Canu. Falta perigosíssima na entrada da grande área. Dali fica muito bom para o Scarpa. Pode ser um grande momento para o Verdão. Lançamento. Deixa eu dar uma passada pela central do apito. Nem para dar uma boa noite para o Sandro. E aí, Sandro, foi falta para cartão? Fala, Luiz. Foi falta, sim. O Canu acaba segurando ali o Rony, né, pela camisa. E aí foi falta, sim, para cartão e amarelo, Luiz. Porque ainda tinha... O Rony não tinha uma possibilidade total de domínio da bola, né? Na verdade, ele não tinha o domínio da bola. A bola foi lançada de forma rápida. Muito provavelmente o Gatito até chegaria antes. E por isso é só o cartão amarelo, viu, Luiz? Por ter cortado o ataque. Sandro Merahit na central do apito. Luiz, e é uma jogada já que o Palmeiras faz muito, né? Quando não é o Gustavo Gomes, que coloca essa bola direta, né, longa nas costas, né, do setor defensivo, hoje do Botafogo, hoje agora foi o Marcos Rocha, né? E quem faz muito bem isso é o Rony, que se movimenta muito. Pode ser um grande momento na bola parada para Gustavo Scarpa. Pouco mais de um passo da grande área. Preocupação ali para o Gatito. Falta perigosa para o Palmeiras. Expectativa no Nilton Santos. Zé Rafael. Lá vem Scarpa. Bateu. Gatito para o lado. Dudu na sequência. Já parou, já marcado o impedimento. Gatito no seu próprio canto. Veja aí a cobrança do Gustavo Scarpa. E a marcação de impedimento na sequência. Participou do lance. Bom, Luiz, mas é um início de jogo totalmente verde. O Palmeiras joga dentro do campo defensivo do Botafogo. O Botafogo ainda não conseguiu sair. O Palmeiras morde muito, rouba a bola, pressiona o Botafogo, impõe intensidade. O Botafogo não consegue respirar. Mesmo fora de casa, o Palmeiras joga como se estivesse dentro do Allianz Parque. E o Botafogo ainda não conseguiu chegar à frente. Agora uma bola longa. Temos 10 minutos. Gustavo Gomes, primeiro tempo de jogo aqui no Nilton Santos. Scarpa tem 10 gols no ano. Mike dividiu, sente o rosto ali o Mike. Hugo, revelado pelo Botafogo. Jefinho. De costas para marcação. Jefinho volta o lance. Hugo mais uma vez. Prende. Gabriel pede no meio. Falta marcada. Derrubado o Tiquinho. Botafogo já cobrou. Jefinho bateu pro gol, bateu torto, bateu mal. Não saiu não. Não sai. Júnior tenta o drible. E é escanteio para o Botafogo. Apesar de todo o esforço do Piquerez. Falta marcada, uma cobrança rápida. Chegou batendo rapidinho ali o Gabriel Pires. E a finalização ruim do Jefinho. E último toque do Piquerez. Hoje o Botafogo não tem Cuesta, que é um grande cabeceador. 11 primeiro tempo, Botafogo 0, Palmeiras também 0. Juizão dá uma bronca, não quer saber de agarra-agarra. Canu se apresenta para tentar a cabeçada. Júnior Santos fica na segunda trave. Cobrança bem aberta, a tentativa era do Tiquinho. Não chega aqui no Júnior. Esse é Tietê. Erra, Tietê, tem lançamento. Tá muito mais pro Gatito.
Pai do gatito, o Roberto, jogou no Palmeiras. O Everton sai jogando com calma, é goleiro de seleção brasileira. Luan Piquerez. Primeiro tempo de jogo, estamos juntos, sempre com transmissões especiais. Mais de 1 hora de aquecimento, tudo antes, durante e depois do jogo. 0 Botafogo, 0 Palmeiras. Luan, Palmeiras até o momento, traduzindo o que o Led falou, Paulo Nunes, 66% de posse de bola. O Botafogo tem dificuldades, né, na construção de jogo e é normal, natural, pela ausência, né, do Cuesta e especialmente do Marçal, Luiz. É um jogador que joga aqui na lateral, mas constrói muito por dentro como um meia, dá profundidade aqui pelo lado esquerdo. Vai lá, Luiz. Mais um impedimento do Rony. E o Palmeiras ainda coloca essa dobra aqui, né, de marcação pelo lado direito, né, com o Marcos Rocha e o Mike, dificultando essa saída com o Jefinho. Então, quando o Botafogo, como tem essa dificuldade de sair pelo lado esquerdo, tem que utilizar mais o Júnior Santos, que é um jogador que a gente tem que ressaltar o trabalho que fez o Luiz Castro, né, que colocou ele na ponta direita, do lado direito, e vem jogando muito bem. Canu. Gustavo Gomes empurrando o Tiquinho Soares. Tiquinho veio na segunda janela, na janela do meio do ano. Como o Led falou, um jogador de quase 100 gols na Europa. E aí o Abel na pose do Abel. Botafogo 2 vezes campeão brasileiro em 68 e em 95. Palmeiras tem 10 títulos brasileiros depois da unificação. Hugo. Mike aperta, o Hugo, Mike continua insistindo. Gira o jovem lateral do Botafogo, agora tenta o Canu. E valeu todo o esforço de marcação do Palmeiras aqui em cima. Posse de bola para o Palmeiras. Como esses caras brigam aqui na frente, Paulo Nunes. Brigou muito. E esse setor, né, que o Botafogo tem dificuldade, Luiz. O Abel sabe disso. Vai lá, Luiz. Scarpa. Marcos Rocha, o cruzamento. Rony! Subiu bonito. Subiu com estilo. Rony para fora. Ele curtiu. Rony ganhando no jogo aéreo. Confirmando, né, cada vez mais centroavante. Rony. Ganhou do Canu, olha. Muito mais baixo que o Canu, mas subiu muito, cabeceou, fez o movimento certo. O torcedor começa a reclamar, o juiz dá a bola para o Palmeiras. O Botafogo está muito pressionado nesse início e o Palmeiras jogando muito bem, Luiz. A gente se repete porque o Palmeiras continua em cima, continua com a bola, continua pressionando, jogando dentro do campo do Botafogo, não se afoga como agora, vai trocando passe e não perde o controle do jogo. O Botafogo só teve aquela escapada na cobrança de falta rápida do Gabriel Pires e foi só até agora. Muito bom início de jogo do Palmeiras. Danilo. Paulo Nunes. O Abel andou declarando que a seleção não fez bem pro Danilo. Daqui a pouquinho eu quero a sua tese a respeito. Piquerez. Cruzamento na direção do Rony. Consegue o domínio. Volta o lance. O chute por baixo na trave. Chute do Zé Rafael. Vamos ver de novo. Rony para trás. Zé Rafael. Na trave. Zé Rafael arriscando, acreditando. Pegou bonito de primeira. Trave. E fora. Palmeiras chegando e chegando bem. Primeiro tempo. Paulo Nunes, Palmeiras mandando bola na trave, levando perigo. Trabalha dentro do campo do Botafogo, né? Uma marcação mais adiantada, dificultando essa saída do Botafogo. Tietê e o Gabriel Pires com muita dificuldade na construção de jogo, né? O meio campo do Botafogo, do Palmeiras, com Danilo e Zé Rafael, além de marcar bem, constrói muito. Você estava falando do Danilo. A dificuldade do Danilo é porque você fica sem treinar, né? E um jogador como o Danilo precisa de jogo, precisa de rendimento. E quando você vai para a seleção e não consegue trabalhar, você tem essa dificuldade. Foi nisso que o Abel quis dizer. Nos últimos 10 jogos entre Botafogo e Palmeiras, tivemos 7 vitórias do Palmeiras, 2 empates e apenas 1 vitória do Botafogo. Esse é Adrielson. Hoje em dia, tão poucos jogadores jogam com a camisa para dentro do calção, fica muito esquisito dar essa olhada no Adrielson. Fica calção demais a mostra.
Primeiro tempo, 16 minutos. Hugo. Todas as emoções do Brasileirão. Brasileirão bombando. Jefinho toca no meio. Tentava a jogada com o Júnior Santos. Danilo. Daí para Marcos Rocha. Botafogo no Brasileirão não perde há 4 jogos com 3 vitórias. As 2 últimas consecutivas e um empate. E o Palmeiras vive um grande momento no Brasileirão. Dudu. Renzo Saravia. Botafogo é o segundo clube brasileiro da carreira do Saravia. Jogou no Internacional. Também um velho conhecido dos portugueses. Esteve no Porto. Na temporada, o Palmeiras não perde há 5 jogos, com 2 empates e 3 vitórias consecutivas. E no Brasileirão, o Palmeiras não perde há 13 jogos. Canu. Hugo. Botafogo tenta uma saída de jogo. Gomes para frente. Palmeiras com muito mais posse de bola de novo. Marcos Rocha. E a partida interrompida. Caído o Tiquinho Soares. Vamos ver o que aconteceu com o Tiquinho. Cai sentindo na dividida com o Gustavo Gomes. Tá no coração, tá no Sport TV. Fiat Pulse, o SUV da Fiat que pulsa como golaço. Dudu. Passe arriscado, tá batendo aqui o Marcos Rocha. E o chutão para no gatito. Tudo ok com o Tiquinho. O Tiquinho jogou 4 partidas até o momento com 3 vitórias e um empate. Bola para ele, pro Tiquinho. É um centroavante forte, faz o pivô, usa o corpo. Paulo Nunes gosta. Gosto porque a movimentação dele me agrada. Ele sai de dentro do zagueiro, Luiz. Vai lá, Luiz. Tentativa deveria ser na direita. Galera queria uma bola para o Júnior Santos. Vem Eduardo. Tem cruzamento para o Tiquinho. Parando no Luan. Eduardo de primeira com Renzo Saravia. Eduardo volta mal. Quase deu ali para o Rony. Saravia. Agora a galera gostou. Lá vem o argentino Saravia. Tiquinho bateu pro gol. Gol! Do Botafogo, Tiquinho Soares, ele vem pra galera, Tiquinho, gol de centroavante, gol de artilheiro, de prima, parte interna do pé, uma chapa espetacular de Tiquinho, o Botafogo sai na frente, Tiquinho Soares, pra você curtir de novo, na jogada de Saravia, Tiquinho de primeira. O Everton salta e não consegue evitar o gol. Tiquinho Soares, primeiro do Botafogo. 1 pro Botafogo, 0 pro Palmeiras. Corre, vibra, comemora Tiquinho. Lédio Carmona. Golaço, Luiz, golaço. Palmeiras era melhor e o Botafogo tem um artilheiro que faz a diferença. Tem um atacante de muita qualidade, né? Ótima jogada do Saravia. Aí o Tiquinho, quando a bola chega para ele, ele está entre o Mike e o Gustavo Gomes. Nenhum dos dois vai. O Mike chega atrasado e o Gustavo Gomes não se antecipa, achando que o Mike ia chegar na jogada. O que ele faz? Ele bate de primeira. Também não esperava o Everton. Golaço do Tiquinho. Vamos ver se o Botafogo consegue entrar no jogo agora e equilibrar mais ainda. O Tiquinho fez a diferença. Segundo gol do Tiquinho com a camisa do Botafogo. Dudu. Vamos ver a reação do Palmeiras. Palmeiras tinha mais posse de bola, dominava o jogo. Tinha mandado uma na trave. É um ótimo jogo para você ligadaço em todo o Brasil. E um bom resultado para quem está de olho nessa liderança. Obviamente o Palmeiras é o grande favorito, tem mais de 90% de chances. Piquerez. Para muitos o Palmeiras já é campeão brasileiro, mas os times que estão abaixo estão acreditando. Danilo. No peito. Na grama e a bola do Palmeiras com Danilo. Canta alto, canta bonito a torcida do Fogão. Scarpa. Marcos Rocha.
Beleza de bola para Gustavo Scarpa. Mike pediu, Scarpa girou. Tem cruzamento na segunda trave, na direção do Rony. Ele chega, tem o Piquerez ao lado dele. Zé Rafael, dentro da grande área. Acreditou na habilidade. Gabriel Pires ganha para o Botafogo. Tentativa para o Tiquinho. Para muitos, o Tiquinho vai sendo apresentado por futebol brasileiro, não, Paulo Nunes? Exato. Você estava falando comigo. Apitou alguma coisa lá, Luiz. Tá dando uma segurada. Será que temos algum lance em revisão? Luiz, Sandro Meirahit. tá revisando uma possível mão do Gabriel Pires ali. Pra mim, ele leva a bola com a mão. Quando ele é driblado, tem E lá vem o juiz, hein? vai o juiz ver o VAR. Ele acaba carregando a bola com a mão. Pelo menos sem repetição foi o que eu vi. Vamos analisar aí agora a imagem mais detalhada no VAR. Mas para mim o Gabriel acaba carregando a bola com a mão ali e obtendo a posse da bola com essa mão. E aí é isso que o juiz vai ver agora. Vamos ver. Mão esquerda na bola. Sandro, pênalti. Pênalti. Olha só, a bola toca na mão dele, ó, e depois até toca na mão do jogador do Palmeiras. Para mim, pênalti. Olha o lince de Sandro Meirahit, hein? Carmona viu em tempo real. Sandrão mandou bem. Eu jamais vou enxergar isso em tempo real. Mas é que eu tenho o Caio Não se aqui ajudando a subestime. gente. É pênalti pro Palmeiras. O VAR chama pênalti pro Palmeiras. O Palmeiras pode empatar. Pênalti marcado, 23 no primeiro tempo. Levou com a mão. Infantil, né? Dentro da área, ele toca muito claro, ele tira a bola com a mão, né? Ele tem a intenção, esse é o pior, ele tem a intenção de fazer. E a galera grita gatito, gatito. Você viu ali a expectativa da torcida do Palmeiras. Agora, Sandro, Fala, tocou Luiz. na mão. Pra que essa rodinha, Sandro? Então, aí tinha que ter um pouco de consciência dos próprios jogadores. É como o Paulo Nunes falou, né? Eu acho que até por um movimento de reflexo, mas intencional, né? O jogador acaba levando a bola com a mão, olha lá. Esse segundo movimento que ele faz com a mão, né? Realmente eu acho que o Paulo Nunes pode até falar mais um pouco, mas a minha impressão, Paulo, é que ele meio que reflexo, né? A bola tá ali, ele por reflexo coloca a mão na bola, mão que é considerada deliberada, intencional, né? Pênalti, bem marcado. E só para falar que eu consigo enxergar muitas coisas por causa da ajuda dos nossos operadores de vídeo aqui. Hoje quem tá comigo é o Caio Rodrigues, que é cracaço, Luiz. Scarpa na cobrança. Pênalti pro Palmeiras. Gatito é pegador de pênalti. Scarpa é grande cobrador. Que duelo! É o Scarpa contra o Gatito. Palmeiras quer o empate. Palmeiras pode chegar ao empate no pênalti de Gustavo Scarpa. Tem 10 gols no ano. É o cara das bolas paradas. Não toma muita distância. Tá o paraguaio Gatito Fernandes. Pênalti pro Palmeiras. O Palmeiras quer o empate. Orientação ali pro Tietê. Apita o juiz. Lá vem Scarpa. Com calma, bateu o pênalti. Gol! É do Palmeiras! Gustavo Scarpa! Preciso, certeiro! Scarpa de pênalti! Tá tudo igual! Cobrança de Scarpa, sem chances pro Gatito. Gatito num canto, bola no outro. Sai pra festa, Gustavo Scarpa. A galera vibra. É um empate. Um pro Botafogo, um pro Palmeiras. Gol de Gustavo Scarpa. Paulo Nunes. E merecido, né, Luiz? O Palmeiras vinha jogando muito bem. Tomou um golaço, né, do Tiquinho, que eu quero falar um pouquinho mais sobre esse gol depois. Mas aí, num erro, né, do Gabriel Pires, o Sandro falou, né, no reflexo, mas um reflexo errado. Ele tira a bola intencional e aí cai no pé do quem vai bater é o Scarpa, né? Para mim é um jogador diferenciado do Palmeiras, né? O Abel coloca o Mike aqui do lado direito para deixar o Scarpa flutuando por dentro. Tá jogando muito esse primeiro tempo e aí o Palmeiras chegou ao empate. Jefinho. Eduardo não dominou. Zé Rafael voltando com o Gustavo Gomes.
Scarpa, Led, o jogador que vai sair do Palmeiras de graça, vai para o Nottingham Forest da Inglaterra. Ele tinha um sonho de jogar na Europa, jogar na Inglaterra, vai para o Nottingham, um time que tá de volta à Premier League. Enfim, o jogador tem seus anseios, suas vontades. Enfim. E lá vem Scarpa. Dudu vem atrás da bola, Saravia. Você tem que respeitar isso, Luiz, agora. Vai fazer uma falta danada pro Palmeiras, né? E o jogo é lá e cá. Gabriel Pires faz o toque, esse Eduardo. Jefinho pede na esquerda. Jogo bom! Segunda-feira com um grande jogo para você do Brasileirão. Pede uma falta, Eduardo. Foi na bola, segundo o juiz, é Rafael Scarpa. Marcos Rocha. Jefinho aperta. Tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Luiz. Gabriela. E esse quinto gol do Scarpa no Brasileirão, o técnico Abel Ferreira nem viu. Ele ficou de costas para a cobrança porque estava na bronca com a arbitragem desde a hora do lance. Ele virou para o árbitro e falou, para o quarto árbitro aqui, e falou: eu vi sem o VAR. O Luiz, sobre o Scarpa, ele vai ter um choque de realidade. Ele vai sair do primeiro colocado no Brasil para jogar pelo último colocado na Premier League, né? O Nottingham hoje levou de 4-0 do Leicester e é o lanterninha da Premier League. Júnior Santos. Opções. Sandro, você me chamou também, Sandro? Chamei, Luiz, só para comentar sobre a agilidade do VAR. A gente que é tão crítico nessa demora, foram 30 segundos para chamar o árbitro e o árbitro demorou só 20 segundos no monitor. É para isso que serve o VAR. E eles que têm trabalhado antes de todas as rodadas, eles fazem um aquecimento lá na CBF, né, exatamente para se prepararem melhor para os jogos, Luiz. Jefinho na entrada da grande área, dividiu, caiu. Tiquinho vai à loucura, queria uma falta do Gustavo Gomes. Dudu, ela é cá, o jogo é bom, tentativa com o Rony. Bola dividida pesada. Sarabia veio no gás. Júnior Santos acelera para cima do Piquerez. Corte pro meio, a galera gosta. Júnior Santos bateu pro gol. Pegou na garrafinha. Garrafinha ali ao lado do gol. Jogadaça de Júnior Santos. Mais uma vez no Sport TV. Chutou. Pegou na garrafinha. Grande jogada, quase o segundo do Botafogo. Por um outro ângulo para você. Não entrou a reação. Um show de imagens. Paulo Nunes. Eu tinha comentado sobre você, né, que o Júnior Santos está jogando muito pelo lado direito. O Luiz Castro, né, ajustou ele ali pelo setor. Ele tem um entendimento, né, de jogo. Ele é forte, tem velocidade, tem força. Vai para um contra um, tem velocidade. Agora eu queria falar do Tiquinho. Você tinha me perguntado antes do gol. Você está tentando falar do Tiquinho há muito tempo. Você tinha me perguntado antes do gol, né, o que eu achava do Tiquinho. Aí eu disse, ele não fica dentro dos dois zagueiros ali, né, dentro, sendo marcado. Ele sai muito entre a linha defensiva e os dois volantes, né, o Zé Rafael e o Danilo. E o Palmeiras tem muita dificuldade. Você vê agora, ó, o Gustavo Gomes não sabe se acompanha ou se deixa para o Danilo voltar. Então ele recebe sempre de frente, Luiz. É muito inteligente o Tiquinho. Canu, zagueiro revelado pelo Botafogo, toca por baixo. Falando nele, Tiquinho. Tietê veio do Atlético Mineiro para o Botafogo. De novo Tietê. Júnior Santos. Tietê se apresenta no meio, ele tem o Saravia na direita. Tá cheio de gás, faz o toque. Foi desarmado ali o Gabriel Pires. E atropelado, Zé Rafael, falta pro Palmeiras. Tá no coração, tá no Sport TV. Claro, assine a internet com a maior estabilidade do Brasil. Sandro Merahit, teve falta aí do Gustavo Gomes? Teve falta. O Gustavo Gomes ainda tenta tirar o pé quando ele percebe que ele foi driblado, mas ele acaba atingindo o Jefinho. Foi falta, mas o Jefinho ele pula de uma forma tão acrobática que acaba enganando o árbitro achando que ele simulou, mas foi falta. Primeiro tempo, 31 minutos. Mike de primeira, chamando o talento de Dudu, esse é Gustavo Scarpa. Piquerez se apresentou na esquerda, ele força a jogada no meio, Dudu bateu, tem desvio. E tem escanteio para o Palmeiras. Na jogada do Dudu.
Dudu brilhando no Palmeiras há muito tempo, tem apenas 2 convocações para a seleção brasileira. E o Palmeiras quer a renovação do contrato dele. Tentando a renovação até 2025. Esse é o contrato em negociação. Cobrança de Gustavo Scarpa. Um Botafogo, um Palmeiras. Eduardo tirando na primeira trave. No gramado, todas as informações com Gabriela Ribeiro, com Júlia Guimarães. Danilo. Tá o paraguaio Gustavo Gomes. Curiosamente, os 2 laterais do Palmeiras, os caras que jogam na direita, vieram dos rivais em Minas. Atlético e Cruzeiro. Mike e Marcos Rocha. Foram rivais um bom tempo em Minas. Luan. Marcos Rocha. 1 a 1, Botafogo e Palmeiras num jogo bom. Mike. Lembrando que o Veiga só deve voltar ano que vem. Piquerez. Zé Rafael já mandou uma na trave. Virada de jogo na direita. Gustavo Scarpa. Consegue um bom domínio. Clareou, ele é chuta-chuta. Que bolaça, que bola sensacional. Marcos Rocha bateu pro gol. Gatito. Gatito pegou. Carmona, o jogo tá legal, hein, Carmona? O jogo tá ótimo. O Botafogo entrou no jogo, os extremos participando muito, Jefinho, Júnior Santos, o Tiquinho sai da área. Agora, que bola agora do Scarpa, hein? Que bola, que o Marcos Rocha definiu mal a jogada. Ele se apresentou bem, infiltrou da maneira correta e definiu mal. Mas que bolaço do Scarpa para ele. E tem lançamento pro Rony aqui na frente. Adrielson já vinha impedimento do Rony. Se eu não me engano, é o 3º impedimento do Rony nesse primeiro tempo. O setor defensivo do Botafogo está saindo rápido, né? Adrielson, o Canu sai rápido e ele não está acompanhando. Sobre essa jogada do Marcos Rocha, que o Lédio comentou, concordo plenamente, né? Ele não acha os atacantes, mas a opção também foi muito errada, né? Do Dudu e do Rony. Entraram os 2, né? Geralmente um atacante tem que ficar um pouquinho atrás para receber essa bola, né? Para chegar batendo, Luiz. Que bola do Scarpa! E o Marcos Rocha chuta pro gol. O Rony não gostou, não. O Rony reclamou. De novo, lance para você com a defesa do Gatito. Então, Luiz, a todo momento aqui na beira do campo, o Luiz Castro conversa muito com o Canu, com o Tietê, com o Hugo, com o Gabriel Pires também. Segue preocupado com essa parte, o lado esquerdo, né, da defesa do Botafogo, com o ataque pela direita do Palmeiras. Eduardo caiu, queria uma falta, a bola ficou com o Zé Rafael. Luan. Dá para Gustavo Gomes. Botafogo sobe suas linhas, marca a saída de jogo do Palmeiras e se dá bem. Falando mais uma vez, citamos isso no nosso aquecimento, para você que não viu. Nós temos no ano o Gustavo Gomes com 9 gols, o Murilo com 9 e o Luan com 1. Zagueiros do Palmeiras marcando 19 gols no ano. Daqui a pouquinho eu vou mandar um varandando a saudade que o Paulo Nunes vai gostar. Luiz, lembrando que o Murilo está fora desse jogo porque apresentou um quadro de virose, aí nem veio para o Rio de Janeiro. Beleza de bola na esquerda com Piquerez. Corta para o meio, clareou, Piquerez parou, driblou na boa, Piquerez. Bateu por baixo, olha o gol! Gol! É do Palmeiras! Mike! Numa jogadaça de Piquerez, Mike acreditou! O Palmeiras está na frente. Mike! É virada do Verdão. Botafogo 1, Palmeiras 2. Mike comemora. Sai pra festa. Pra você ver de novo. Pra ver, pra rever, pra curtir. Piquerez pra cima do Saravia. Piquerez entortando o Saravia. Mike, aparentemente, Canu dava condição. Mike oportunista. Como atacante, como centroavante. É a virada verde. Verdão na frente, Mike. Botafogo 1, Palmeiras 2. Mike, sorri, vibra. Lédio Carmona. Jogadaça do Piquerez, hein, Luiz? O lançamento foi excelente lá de trás para ele, né? E ele, coitado do Saravia na jogada, né? Ele consegue deixar o Saravia no chão no segundo drible. E aí praticamente uma assistência, acha o Mike chegando para completar pro gol.
Lance em revisão. Vamos ver. Então, Vamos com o Sandro Meirahit. Eles estão analisando a possível interferência do Dudu, mas nem precisaria de traçar a linha. Primeiro porque o Dudu está claramente em posição adiantada, né? Então não precisaria da linha, foi um pouco de perda de tempo. Mas o segundo é que a interferência do Dudu não é clara. Então você não pode anular o gol quando uma interferência não é clara. O Dudu, realmente, a bola passa na frente do Dudu, já tinha passado pelo goleiro, que poderia sim ter sido poderia ter sofrido a interferência, mas não sofreu do Dudu. E o jogador do Botafogo que está atrás também não é impactado pela presença do Dudu, uma vez que ele não conseguiria chegar na bola. Então o gol foi legal do Palmeiras, viu? Que quem fez o gol foi o Mike, que estava em posição legal. Luiz. Canta alto, canta bonito agora a torcida do Palmeiras aqui no Rio. Paulo Nunes é um time que não se abala, né? Sai atrás, toma um gol quando era melhor, teve tranquilidade, virada do Palmeiras. Gabriel Pires foi desarmado. Palmeiras, até o momento, está conquistando 3 pontos importantíssimos e quer mais. E lá vem Mike, e lá vem o Palmeiras de novo. Bola tocada pro Dudu, prende, escapa, posicionou o corpo, bateu pro gol. Tá no coração, tá no Sport TV. Bradesco, a gente não para de se reinventar por você. O Verdão, time frio, calculista, só perdeu 2 jogos em todo o campeonato. Luiz, e o Botafogo tem que tomar muito cuidado pelos lados. Lado esquerdo e lado direito. O Palmeiras ataca muito. A transição é muito rápida. Renzo Saravia. Bola toca no Dudu. Luiz, e aí falando sobre o lance do gol, né? O passe que o Luan dá para o Piquerez, né, no lado esquerdo, né? E a facilidade que tem o Piquerez também para passar pelo Saravia, me chama a atenção, né? Botafogo, se não marcar, não fizer uma dobra em cima desses setores, lado esquerdo e lado direito, vai ter muitos problemas. Botafogo quer o empate, Tiquinho pede. Eduardo faz o lançamento na direção do Tiquinho, pegou no braço, falta para o Botafogo. Como tem treta no futebol brasileiro, né? Toda marcação tem bolinho, tem reclamação. Paulo Nunes reclamava, não dá nem para olhar para mim com essa cara, Paulo. Você fazia isso? É que... Não, Luiz, eu não era muito de reclamar de arbitragem, não. Só pilha, né? Eu botava pilha no jogo, né? De arbitragem, não. E eu falando em pilha, botei uma pilha dizendo que o Paulo Nunes não fez gol de bicicleta. Fez gol de bicicleta em Grenal, amigo. No Beira Rio. Exato, e esse ano nós fomos campeões brasileiros, né, Luiz? Pode ser um grande momento por Botafogo na bola parada, na cobrança de Gabriel Pires. Jogo bom, jogo bombando em todo o Brasil. E a reclamação do Palmeiras é pertinente, viu, Luiz? Porque isso aí não é mão, não. O jogador do Palmeiras chutou a bola no próprio braço. Então tá bom. Na central do apito temos Sandro Meirahit. Na cobrança, Gabriel Pires. O Botafogo quer o empate. 1 pro Botafogo, 2 pro Palmeiras. Lá vem Gabriel. Tem cruzamento. Bola na direção do Adrielson. O Everton tirou. Tá valendo o lance. Hugo, mais um cruzamento. O Everton saiu mal do gol. Tá valendo? Não, já não vale. Falta no goleiro do Palmeiras. Tá voltando ali o Adrielson sentindo. E o Everton também mostra ali ombro. 40 minutos, primeiro tempo, muito bom. Estamos vendo de novo o lance. Adrielson já estava caído e a falta marcada. Tiquinho usando ali o cotovelo no ombro de Everton. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não perde há 13 jogos com 9 vitórias. As últimas 3 consecutivas. Portanto, o Palmeiras vai chegando à sua 4ª vitória consecutiva nesse momento. Jefinho, Mike, Danilo e Marcos Rocha. Hugo. Marcos Rocha voltando com o Everton. E Paulo, você falava no início do jogo, elogiava o Cuesta e o Marçal. Estão fazendo muita falta, Paulo Nunes. Olha essa bola, Canu, é pro Gatito de novo. É com emoção, galera. Gatito tirando a bola ali do Rony. Saravia. Gabriel Pires.
Bola para Canu. Paulo Nunes. Para mim faz, Luiz. Nas duas fases, né? Defensiva e ofensiva, principalmente. Porque não consegue construir, né? É característica de jogador, né, Luiz? O Hugo é um jogador... Amarelo para Tietê. O Hugo, a característica do Hugo é de ir no fundo, né? De buscar a profundidade. O Jefinho já está ali, então ocupa esse espaço. O Marçal vem por dentro, vem como um meia, né? Construindo, o Botafogo com dificuldade para sair. O Cuesta tem uma inversão de bola, né? No Júnior Santos, no próprio Tiquinho. Essa é a dificuldade do Botafogo no primeiro tempo. Que pancada o Tietê deu, hein? Abel vai se aproximando do Campeonato Brasileiro, comandando o Palmeiras. Campeonato Brasileiro, Palmeiras é a única equipe que não perdeu fora de casa. Foram 14 jogos com 8 vitórias e 6 empates. Vai vencendo pela 9ª vez como visitante. Gustavo Gomes voltando com Everton. Vamos caminhando por fim do primeiro tempo. Marcos Rocha tentando Scarpa. Scarpa, Mike, pega no Scarpa. Jogo é brigado, a sobra do Jefinho, que deixou para o Tietê e a bola fica com o Mike. Danilo, Gustavo Scarpa. Clareou na boa, esse é Dudu. Tem o Piquerez na esquerda, tem o Mike na direita. Para, gira, olha o Piquerez pedindo lá na esquerda. Que drible, Mike na boa, Marcos Rocha. Que grande jogo, hein? Luan. Zé Rafael trabalhando com o Piquerez. Dudu. Time cascudo, valoriza a posse de bola, gira o jogo. Tá na boa o Palmeiras. Piquerez. Dudu. Piquerez. Dudu. Ótima bola pro Piquerez. Adrielson entra rasgando e tira. Danilo e Eduardo. Falta no Eduardo, que é o ex-Carlos Eduardo. É o ex, né, Led? Eu tenho uma certa dificuldade com isso, Luiz. Eu me acostumei tanto de chamar de Carlos Eduardo, que eu tenho dificuldade de chamar só de Eduardo. Mas ele quer ser chamado só de Eduardo, mas é difícil para mim. São os instantes finais do primeiro tempo. 1 para o Botafogo, 2 para o Palmeiras. Você quer ser só Carmona a partir de hoje também? Não sei que se escolhe, pode escolher aí como você quiser. 1 para o Botafogo, 2 para o Palmeiras. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, vamos falar de Série B. Série B no momento decisivo, importante. E o Cruzeiro brilhando. Tentativa com Adrielson, passou por todo mundo. Tiro de meta para o Everton. Lembrando, pela 10ª rodada do Brasileirão, no dia 9 de junho, o Palmeiras goleou o Botafogo por 4-0 no Allianz Parque. Mais 4 minutos de acréscimo, Luiz. Beleza, Júlia. Vamos até 49. Jefinho. Já a gente vai trazer a classificação atualizada. Deu um canudo aqui pro Gatito. Tentou uma devolução pro Jefinho. Tem habilidade, é muito bom jogador. Tietê. Botou o Júnior Santos para correr. Tirando o Gustavo Gomes. Canu, Tietê. Hugo. Trabalhando pelo meio. Saravia. Vamos dar uma olhada rapidinho na classificação. Palmeiras vai abrindo ainda mais do Internacional. 10 pontos é a vantagem no momento. Botafogo vai ficando em 10º com 37 ali. Tem uma galera com 37, hein? Chiquinho Soares. Estica com o Júnior Santos. Traz com ele a marcação do Piquerez. Tá procurando uma opção, levantou a cabeça, fica procurando o companheiro. Júnior puxa pro meio. Beleza de bola pro Jefinho. Olha o Eduardo. Não conseguiu a finalização. Dudu tira pro Palmeiras. Hugo
Acreditou, bateu pro gol. Ótima jogada do ataque do Botafogo. O Eduardo não conseguiu finalizar. Não conseguiu o domínio, mas você viu a jogada de novo do Júnior Santos, né? Ele vem lá de fora para dentro, né? Driblando, ó. Acha o passe e aí, ó, num pouquinho, né? O Eduardo não consegue dominar essa bola. E aí chegou muito preciso ali o Marcos Rocha atirando. Passamos dos 47, vamos até 49. São os instantes finais do primeiro tempo. Daqui a pouquinho, no nosso intervalo campeão, tem Série B. Briga pela quarta vaga, tá boa, hein? Lédio, você mexeria no Botafogo no segundo tempo se fosse o Luiz Castro? Ô Luiz, acho que o que o Botafogo tem que mexer, principalmente, eu estava até conversando com o Paulo aqui, o posicionamento do Hugo, que ele está exposto ali na marcação contra essa dobra do Mike com o Marcos Rocha. Eu acho que o Luiz Castro tem que ajeitar aquilo ali, fazer uma cobertura mais bem feita, aproximar alguém do Hugo, porque ele está muito exposto no jogo. Cobrança errada de lateral, armando o ataque do Botafogo. Gustavo Gomes atropelando o Tiquinho, amarelo para Gustavo Gomes. Falta do Tiquinho Soares. E aí, Lédio, Paulo Nunes. O Abel, quando percebeu que quarto zagueiro e lateral esquerdo no Botafogo seriam diferentes, porventura ele pode ter optado, bom, vou forçar por ali, fez essa dobra aqui pela direita. E além dessa dobra, né, ele coloca o Mike e o Marcos Rocha não só para jogar aqui pelo lado esquerdo do Botafogo, mas também porque tem o Jefinho como ponta esquerda, né, que é um dos jogadores mais perigosos que o Botafogo tem. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Newton Santos. Botafogo fez 1-0, Palmeiras virou. Hugo. Gustavo Gomes. Hugo consegue o domínio. Esse é Adrielson. Fim de primeiro tempo. 3 gols, muita movimentação, teve bola na trave. Primeiro tempo muito legal. Botafogo 1, Palmeiras 2 e a torcida do Botafogo aplaude. Em reconhecimento ao grande jogo, aplausos da torcida do Botafogo. Jogadores vão deixando o campo. Júlia Guimarães e Gabriela Ribeiro estão esperando a saída dos jogadores. E já no nosso intervalo campeão temos as informações da Série B do Brasileirão. Reclamação dos jogadores do Botafogo. Gabriela. Mike tá por aqui com a gente, tá saindo do gramado. Mike, Palmeiras estava melhor no jogo, acabou levando o gol, teve tranquilidade e virou o placar. É esse o posicionamento que o time precisa ter no segundo tempo também? Sim, como você disse, estávamos melhor no jogo, né? Mérito do atacante ter acertado o chute, mas o nosso time está sendo muito importante por isso, com a cabeça no lugar, né? Propondo o nosso jogo, conseguimos sair com o resultado positivo no primeiro tempo. Agora ver que o professor Abel vai querer para o segundo tempo. Obrigada, Mike. Júlia. Eduardo, apesar do resultado negativo nesse primeiro tempo, vocês saíram de campo agora aplaudidos, né? A torcida reconheceu a boa atuação no primeiro tempo. Mas eu queria te perguntar, porque enfrentar o Palmeiras é encontrar muita qualidade na defesa e também ter que se defender de um ataque que é muito poderoso também. Então o que o Botafogo tem que fazer no segundo tempo para tentar virar o jogo? O que tem que mudar no estilo de jogo, no posicionamento? O que precisa mudar? O time tá bem, estava bem, até sofreu o gol, né? Acho que a gente acabou desequilibrando um pouquinho por causa da arbitragem, mas é focar no jogo, pensar somente no nosso trabalho e agora ver o que o professor vai falar aí pra gente voltar melhor e tentar ganhar o jogo. Obrigado, Eduardo. Luiz. Estamos vendo aí os gols do primeiro tempo. O Botafogo sai na frente. Tiquinho artilheiro, Tiquinho Soares. Gol de quem sabe. 1-0 pro Botafogo. Tivemos um pênalti do Gabriel Pires, cobrado pelo Gustavo Scarpa. Gabriel botou a mão na bola. O Palmeiras empatou logo depois do gol do Botafogo. E virou na grande jogada de Piquerez, finalizada pelo Mike. Vamos para um rápido intervalo já.
Paulo Nunes e Lédio Carmona analisam os melhores momentos do primeiro tempo. Tá no coração, tá no Sport TV. Não, Luiz, é o mesmo time do primeiro tempo. Palmeiras também volta com a mesma formação, Luiz. Beleza, Gabriela Ribeiro e Júlia Guimarães. Com o clima, com as informações no gramado. Na central do apito, Sandro Meirahit. Vamos agora para o segundo tempo. Começam as emoções do segundo tempo. Você ligado no Sport TV, acompanhando um grande jogo. O líder Palmeiras vai chegando a impressionantes 63 pontos nesse momento. 63 pontos. Palmeiras líder. E nós estamos apenas no início. São os primeiros movimentos do segundo tempo. O Piquerez tem um atropelamento já de cara. Tá aí Renzo Saravia. Gustavo Gomes. Marcos Rocha. Estamos apenas no início do segundo tempo. Uma grande segunda-feira de um grande jogo. Adrielson tirou. Zé Rafael. Luan. Esse é Danilo. 1 minuto no segundo tempo, sempre transmissões especiais. Fizemos um longo aquecimento, mais de 1 hora antes de Botafogo e Palmeiras. Jefinho, Tiquinho, Jefinho. Botafogo vem para o seu primeiro ataque. Tentativa do Jefinho, a bola não chega no Tiquinho. Piquerez. Piquerez e Jorge chegaram juntos ao Palmeiras. Se esperava uma disputa muito grande. Jorge perdeu completamente essa briga com o Piquerez. Saravia. Júnior Santos. Estamos no início do segundo tempo. É o Brasileirão bombando na 29ª rodada. Canu. Adrielson. Torcida do Botafogo tenta empurrar. O Palmeiras faz festa aqui no Newton Santos. Adrielson mais uma vez. Como o Rony e o Dudu incomodam aqui na frente. Como correm, como brigam pela posse de bola. Consequentemente, como ajudam o sistema defensivo do Palmeiras. Exatamente, Luiz. A bola já chega meio que mastigada lá para o sistema defensivo, né? Porque os dois ajudam muito esse sistema defensivo do Palmeiras, né? Com características de marcação. E lá vem Dudu, lá vem Palmeiras. Dudu acelera. A bola chega no Marcos Rocha. O cruzamento era para o Rony. Ele não finalizou. Acabou optando por não finalizar o Marcos Rocha, que entrou aqui como ponta esquerda. Mais um ataque perigoso do Palmeiras. Gabriel Pires. Eduardo. Tocando com o Hugo. Mandou na fogueira. Hugo divide. Gustavo Gomes ganha no alto e tem falta. Jefinho fazendo falta no Gustavo Gomes. Mais uma vez o lance aqui no Sport TV. No ano passado, o Botafogo foi campeão brasileiro da Série B com 70 pontos. E o Palmeiras foi o terceiro colocado no Brasileirão com 66 pontos. Esse ano está chegando hoje a 63. Olha a campanha que o Palmeiras faz. Gustavo Gomes. Luan. Piquerez. Palmeiras vem no talento de Dudu. É do jeito que ele gosta, hein? Scarpa não dominou. Mike vem atrás da bola. E ela sai em lateral para o Botafogo. No Campeonato Carioca desse ano, o Botafogo foi eliminado na semifinal pelo Fluminense. E na Copa do Brasil, o Botafogo foi eliminado nas oitavas, caindo para o América Mineiro. Botafogo entra nesse jogo, entrou no jogo pensando em Libertadores, pensando em pré-Libertadores. O Everton. Gustavo Gomes. Vamos ver a postura do Botafogo. Tiquinho toca de cabeça. Se o Botafogo volta diferente. Mike. E a bola recuada de longe com o Everton. No ano, o Palmeiras tem 73,9% de aproveitamento. Foram 64 jogos.
com 42 vitórias, 16 empates e apenas 6 derrotas na temporada toda. No Brasileirão foram apenas 2. Bola longa, bola boa, Piquerez chegou. Piquerez cruzou mal agora, hein? Dudu queria um cruzamento. Acontece, né, Paulo Nunes? Pegou mal o Piquerez. Ela quicou no momento. Ela quicou no momento que ele ia cruzar, Luiz. Mas me chama a atenção esse lado direito aqui do Botafogo também. O Piquerez está... São 5 minutos do segundo tempo. O Piquerez já passou 2 vezes aqui. O Saravia está tendo dificuldade nessa marcação. Não tem uma dobra. O Adrielson não cai por aqui. O Tietchan não vem ajudá-lo aqui pelo lado direito. O Palmeiras está jogando muito por esse setor. É porque o Saravia, assim como o Hugo, o Saravia ataca muito bem. É um jogador que vai bem à frente. Tanto que ele participou efetivamente do lance do gol. Mas ele marca mal. É um jogador que ele tem essa deficiência. Tanto então, é que a galera está gostando. Vem aí, Rafael. Ele tem que ter uma ajuda na marcação. Ele não consegue segurar. E o Hugo a mesma coisa pelo outro lado. Luiz, e o Saravia está recebendo ali então o atendimento e o Rafael já está preparado para entrar. Ele está usando uma máscara porque ele sofreu um trauma, né, na face no jogo contra o Fortaleza no dia 4 de setembro. Voltou a ser relacionado no jogo passado contra o Goiás, acabou não entrando. E agora então vai ter essa chance de voltar ao time do Botafogo. O Saravia está reclamando aqui do Piquerez, que foi o Piquerez. Segundo o Saravia, ele se machucou por causa do Piquerez. Deixa eu falar com quem entende de máscara aqui. Paulo Nunes, vem aí, Rafael. É um jogador que tem muita experiência, né? Consegue trabalhar melhor essa bola. Vai ter dificuldade também na marcação. Ele marca melhor do que o Saravia, né? O Piquerez, você já viu, ele está jogando praticamente como um meia ponta esquerda. O Palmeiras faz uma saída de 3 com o Marcos Rocha pelo lado, Gustavo Gomes e Luan por aqui. Então ele já joga à frente. Mesmo assim, é um jogador que traz mais condições de saída de jogo, o Rafael no lugar do Saravia. Gustavo Gomes. Luan. Bola recuada para o Everton. O Luan tem uma história que é parecida, por exemplo, com a do Paulo Nunes. Paulo Nunes saiu de Goiás muito garoto. O Luan saiu do Espírito Santo com 13 anos para jogar no Vasco. E lá vem Palmeiras. Mike levanta a cabeça, procura alguém o cruzamento. O Piquerez estava chegando, o Dudu tocou de cabeça. O Dudu não percebeu. A bola ia sobrar para o Piquerez chegar batendo, né? O Dudu praticamente cortou o lance. Tietchan, daqui a pouco o Rafael entrou com a mítica camisa número 7 do Botafogo. Camisa de Garrincha, de Jairzinho, de Túlio. Scarpa faz o toque, forçou a jogada no meio com o Rony. Vamos dar uma olhada nas opções nos bancos. Começando pelo Botafogo. Embaixo no vídeo você tem os reservas à disposição do Luiz Castro. Temos o Carli de volta hoje. Gustavo Sauer. Del Piage fez gol na última rodada. Vitor Sá. Botafogo com boas opções, não, Lédio? Tem boas opções. Tem um elenco, não é um elenco 5 estrelas, mas é um bom elenco. É um bom elenco para fazer um campeonato brasileiro competitivo, como tem feito. Scarpa tentando o lance ali para o Danilo. Segue o lance. E o Botafogo responde com o garoto Jefinho. Tiquinho. Puxa para o meio, tenta o drible. Zé Rafael na boa, no atalho. 8 minutos, é lá e cá. Lançamento longo. E lá vem o Palmeiras, no talento de Rony. Dudu, Rony, Dudu. E aí o time experiente, o time líder do Brasileirão valoriza a posse de bola mais uma vez. Danilo. Esse é Gustavo Scarpa, com espaço. Faz o lançamento, nas costas da marcação. E é escanteio. Olha quem estava ajudando na marcação. De novo, Tiquinho lá atrás. E lá vem a bola parada perigosa do Palmeiras com Scarpa. Palmeiras vai se aproximando, rodada após rodada do título. Gustavo Scarpa, o cruzamento. Adrielson tira. Marcos Rocha. Daí para Piquerez. Palmeiras não perde do Brasileiro há 13 rodadas. Vai ampliando essa invencibilidade.
E o Internacional com 53 pontos, no momento a 10 pontos atrás do líder Palmeiras. Luiz, aqui no jogo, no Botafogo, eu pensaria em algumas mudanças, especialmente no meio campo. Você tem Del Piage, né, um jogador que trabalha melhor essa bola. O Botafogo só consegue jogar, produzir, quando os três atacantes, né, o Jefinho, o Júnior Santos e o Tiquinho, vêm atrás para buscar essa bola. Né? A bola não consegue chegar neles em condições de ataque. Gustavo Gomes foi desfalque contra o Galo por conta da data FIFA. O Everton e Gustavo Gomes não jogaram em função de convocações para as seleções. Tem cruzamento na direção do Rony, passa por ele, estava impedido. E no jogo contra o Atlético, Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino cumpriram suspensão. Atualizando as contas, 4º impedimento de Rony no jogo. Vamos trazer as opções para o Abel no banco do Palmeiras? Aí estão os reservas. Paulo, e no Palmeiras? Você faria alguma mexida? Não, o Palmeiras controla o jogo. A marcação em cima. E quer mais, e quer mais. Dudu, o lançamento para o Rony nas costas da marcação. Cruzou forte demais. Tá no coração, tá no Sport TV. Fiat Pulse, o SUV da Fiat que pulsa como golaço. Paulo Nunes, falando em alterações, se o Abel mexeria, se deveria mexer ou não. Não, por enquanto não. Só dependendo, né, do cansaço dos jogadores que estão em campo. O Palmeiras controla o jogo, a partida. Vai lá, Luiz. Esse é Gustavo Scarpa, impedido, complete Paulo Nunes. Se movimenta bem no segundo tempo, né? Tem a posse de bola, tem o controle do jogo, trabalha muito bem pelos lados, continua trabalhando muito bem pelo lado direito, especialmente aqui com o Piquerez pelo lado esquerdo. Consegue manter, né, o ritmo da partida. O Botafogo que está com muita dificuldade. Adrielson. Rafael. Júnior Santos acelera, passa pelo Zé Rafael. Engatou uma quinta, falta. Lá vem Botafogo. Gabriel. Tiquinho. Bola para Rafael. Cabeçada para o meio. Luan tirou. E aí o juiz para porque o Botafogo houve uma falta e o juiz entendeu que havia vantagem, amarelo para Zé Rafael. Luiz, e mais uma vez, você pode ver a jogada de novo. Quem tem que ir lá atrás buscar é o Júnior Santos. O Botafogo só consegue criar e construir quando um dos três atacantes vem buscar essa bola. Pendurados no Palmeiras, Luan, Murilo, Atuesta, Wesley, Dudu, Rony, Lopes, Abel Ferreira, Vitor Castanheira e João Martins. Quer dizer, essa comissão técnica é, digamos, sanguínea. Tá toda pendurada. E a outra questão do Botafogo, Paulo, é que o meio-campo, além de ter dificuldade de criar, apesar de serem bons jogadores, hoje tem dificuldade de criar, que o Palmeiras joga muito bem, não deixa eles respirarem. O meio-campo do Botafogo fica restrito praticamente a marcação ao Tietê, porque o Gabriel Pires é um jogador que até marca, mas me parece que ele não está bem fisicamente, me parece um pouco acima do peso. É só uma percepção, pode ser que não esteja. Aí teria que conferir isso depois com o departamento médico, não sei se eles vão querer falar sobre isso. E o Eduardo é um jogador que é muito técnico, mas também não tem força de marcação. Então o meio-campo do Palmeiras fica muito à vontade no jogo. Danilo, Scarpa, daí para Mike. Acelera na direita, Mike, o cruzamento, Canu para trás. Outro escanteio para o Palmeiras. E mais uma pelo lado, Luiz. Palmeiras trabalha essa bola por dentro, esperando o espaço, né, para o Mike do lado direito, o Piquerez do lado esquerdo. Já é uma jogada bem trabalhada, muito tempo pelo Abel. Palmeiras é muito forte na bola parada. Scarpa tem cruzamento na direção do Gustavo Gomes. E a falta marcada para o Botafogo. Luiz, só esclarecendo que o Abel está pendurado porque ele cumpriu suspensão no jogo contra o Atlético Mineiro do cartão vermelho que ele havia levado contra o Santos. Os cartões amarelos continuam valendo, por isso que ele está pendurado. Mas, Gabriel, hoje ele tá diet, né? Tá aqui light, digamos assim. Tá até mais o momento, tranquilinho, né? tá mais tranquilinho. Que passe de trivela estranho aqui do Júnior Santos, arrepiando a torcida do Botafogo. Luiz, Vitor Sá e Gustavo Sauer vão entrar já no Botafogo. Detalhes com a Gabriela, com a Júlia no gramado. Gabriel Pires perdeu mais uma, Zé Rafael. Ajeitou, puxa pro meio, faz o toque, chegou no Mike, cara a cara, o toque pro gol, Gatito.
Gatito salva o Botafogo na finalização do Mike. Quase o terceiro do Palmeiras com o Mike, que já tem um no jogo. Gabriel Pires. Vaiado. E ele perde. Dudu. Beleza de bola. Esse é Rony. Entrou na grande área. Rony faz o toque pro meio. Danilo gira. Dudu. Gol! É do Palmeiras. Dudu. Dudu. O Verdão faz o terceiro. A torcida vai à loucura no Rio de Janeiro. Dudu, em mais uma falha de Gabriel Pires. Ele perdeu na intermediária. O Palmeiras foi mortal no lance. Veja, Dudu. Ótima bola. Rony levanta a cabeça. Danilo gira. Dudu completa. Bola no canto do Gatito. Terceiro gol verde. O Palmeiras faz 3-1 no Nilton Santos. Pra você curtir, Dudu na rede, no gol, na comemoração. 1 pro Botafogo, 3 pro Palmeiras. O gol foi de Dudu. Paulo Nunes. De novo, né? No lance anterior, o Mike saiu na cara do gol. Por onde? Pelo lado direito, pelas beiradas, né? Pela ponta. O Botafogo não consegue marcar. A jogada continua, erro de passe, erro do Gabriel Pires. E aí a qualidade de novo, né? Passe pro Rony, Rony coloca para dentro. O Danilo faz a proteção, faz o pivô e o Dudu chega batendo com muita capacidade, muita qualidade. O Palmeiras está inteiro no jogo, controla e comanda o jogo, Lu. Júlia Guimarães, mexidas no Botafogo. Saindo agora vaiado o Gabriel Pires, número 14, para a entrada do 29, Vitor Sá. E saiu também o Jefinho, 37, entrou o Gustavo Sauer, camisa 10. Jefinho ou Júnior? Saiu o Jefinho, 37. O Jefinho, 47. Então Aí eu a anotei pergunta. errado. Então é isso. Então foi o Júnior Santos. Foi o Júnior Santos. Foi o Júnior Santos, Luiz, perdão. Eu que troquei os dois números aqui. Termina em 7, Júlia. Tudo certo. Exato, tudo certo. Que bom que a gente tá em equipe aqui também pra você me ajudar, né, poxa? Hashtag tamo junto pela Copa, Júlia. Tamo junto, Luiz. Lédio Carmona, mexidas no Botafogo. Mas o Botafogo tem que ficar mais junto também, porque o Palmeiras está passando por cima, tecnicamente na parte física, né? O Botafogo não consegue diminuir espaço, o Palmeiras... Olha o cruzamento tirando o Adrielson. Sobra o tempo inteiro. O lance do gol foi muito bem trabalhado, a partir do erro do Gabriel Pires. Agora, você vê, a bola passa pelo Rony, o Danilo faz a parede, o Dudu faz a finalização e ninguém encosta, ninguém diminui, ninguém pressiona. O Botafogo fisicamente está muito abaixo do Palmeiras. O Palmeiras jogou, hoje é o jogo 65 do Palmeiras no ano. O Botafogo jogou 45. Mike, é uma diferença toque de 20. Cabeça para trás. Tietê tirando. 3-1 pro Palmeiras. Luan, Scarpa, de primeira. Rony vem atrás da bola. Falta no Gustavo Scarpa. Completa aí, Lédio. Não, é a questão da diferença física do jogo, não só da questão técnica. O Palmeiras está fazendo o jogo, o 65º jogo. O Botafogo, o 46º. Na teoria, o Palmeiras jogou 1.800 minutos a mais que o Botafogo no ano. Entendeu? E uma coisa também que a gente tem que colocar é que é um time mais organizado, né, Lédio? Então você corre mais correto, mais certo. O Botafogo está muito perdido na partida, né? E volto a repetir, o Cuesta e o Marçal faz muita diferença. O Botafogo está muito vulnerável pelo setor esquerdo, né? Na construção e principalmente na marcação. O Hugo está sozinho e o Palmeiras joga muito pelo aquele setor. Palmeiras segue a sua sequência vitoriosa, sua sequência invicta no Brasileirão. Mais líder do que nunca. Scarpa. Rony. Dudu. Cruzamento na direção do Zé Rafael de cabeça, Gatito. Zé Rafael subiu mais do que o Rafael. Rafael há muito tempo é um jogador que a torcida do Botafogo gosta, porque durante boa parte da sua carreira na Europa, ele falava que queria voltar para o Brasil para jogar no Botafogo, porque é torcedor do Botafogo. Sauer. Mais uma bola para o Palmeiras. Gustavo Gomes. Luan.
Piquerez. Volta o lance. Aliás, o Everton um pouco participou do jogo, né? Bola perigosa que foi lá, entrou. Teve uma outra bola perigosa. Teve a da Júnior Santos garrafinha. passou perto da garrafinha. Mas ele não tocou na bola. Ele pulou sem tocar. E Chaporã empata para Ponte. Aqui no Rio, 19, quase 20 no segundo tempo. Mike vem para cima do Hugo mais uma vez. Outra grande atuação do Abel, do time do Abel. Bola com Gustavo Scarpa. Paulo, esse time está jogando tanta bola que o Veiga, que chegou a ser o principal comandante do time, só volta na próxima temporada e o rendimento não cai. Porque você tem um Scarpa, né? Se o Scarpa não tá nessa equipe, você ia ter dificuldades. Porque o Palmeiras depende muito desse meio campo, né? Que faz esse elo do meio para frente, né? Os jogadores do Palmeiras, já como jogam junto há bastante tempo, você tem uma ideia de jogo muito clara. E você estava falando do Piquerez, né? Junto com o Jorge. Também foi um jogador que evoluiu muito nas mãos do Abel, né? Ele veio com muita dificuldade e hoje é um jogador extremamente importante nesse esquema do Abel. Tá no coração, tá no Sport TV. Sporting Bet, quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Tá caído aí. O Luan, eu falava da situação, uma situação que o Paulo Nunes estava conversando no caminho aqui para o estádio. Com 13 anos, o Luan sai de casa no Espírito Santo, vai morar na concentração do Vasco. Menino ainda, o Paulo Nunes fez a mesma coisa saindo de Goiás, vindo jogar aqui no Flamengo, não foi, Paulo? Uma vida de sacrifícios para um pré-adolescente quase. 13 anos e antes da concentração eu morei numa vaga de quarto, né? Provavelmente o Luan também deve ter acontecido isso com muitos jogadores, isso aconteceu. A dificuldade, mas a gente sempre buscando aquilo que é melhor pra gente, né? E tendo força para suportar todos os problemas. Olha aqui, são torcidas amigas falando em Vasco, coincidentemente. Torcedor do Palmeiras com a camisa do Vasco. E hoje um tranquilo Abel. Nem tanto, né? Você percebe, bom, tranquilo pro padrão Abel, né? É isso, Luiz. Tranquilo em relação ao que a gente já viu do Abel Ferreira. Luiz, ele não tá nem ali na área técnica, então é tranquilidade em pessoa. Tá sentadinho no banco aqui. É, mas é um sentadinho tenso. Sempre. Boa, Gabriela. Mike. E o Luiz Castro, apesar da derrota, tá bastante calado até, observando o jogo. Mas ao contrário do Abel, ele é mais tranquilo, né, Júlia? É, ele normalmente é mais tranquilo mesmo. No primeiro tempo ele ficou muito agitado, dando instrução principalmente para os jogadores do setor da esquerda, né, da defesa, mas agora tá tranquilo. Mike levanta a cabeça. Tava quase sozinho ali, Tietê toca na bola, lateral pro Palmeiras. Chegamos a 22, na sequência de Botafogo e Palmeiras tem Bem Amigos no Sport TV. Tietê. Jefinho. Na boa, de calcanhar. Vem o Botafogo. Amarelo, vermelho, tá expulso. Segundo amarelo para Zé Rafael. Ele recebeu um amarelo aos 12 do segundo tempo. Palmeiras fica com a menos, expulso o Zé Rafael pela falta no Eduardo. Mais uma vez o lance para você. Deixa eu dar uma passada pela central do apito. Segundo amarelo, Sandro Meirahit. Então, ele foi para parar o ataque, né? Apesar de ainda estar no campo de defesa, mas claramente o Botafogo estava saindo num ataque perigoso. E o Zé Rafael se joga, né, no corpo do Eduardo, fazendo a falta. E por isso que o Wilton, na minha visão corretamente, aplica o segundo amarelo. E o primeiro ele tinha tomado por uma falta bastante dura no Júnior Santos, né, que o árbitro ainda deu vantagem para depois aplicar o amarelo. Então, para mim, a expulsão foi correta, Luiz. Olha só, a gente vê que ele vai só no corpo, sem nenhuma intenção de disputar, senão de parar o jogador Eduardo, e por isso levou o amarelo. Agora, Léo de Palmeiras tem sido punido com expulsões frequentes. Exatamente. Você pegar, por exemplo, confronto com o Atlético Paranaense na Libertadores. Em momentos capitais do jogo. Essa é a segunda expulsão do Zé Rafael na temporada.
Enfim, o time que está em campo hoje, o Luan já foi expulso, Danilo foi expulso 2 vezes, Zé Rafael foi expulso 2 vezes, Scarpa já foi expulso. Enfim, esse é um detalhe que deveria ser trabalhado, mas enfim, é um time muito intenso, é um time que joga com muita concentração, às vezes exagera, mas prejudica. Essa é a primeira falta, já foi muito dura. Falta que o Sandro citou, o Botafogo levou vantagem, ele recebeu um amarelo na sequência. Foi aos 12 do segundo tempo. Agora, aos 24, o Palmeiras tem um a menos. Navarro e Atuesta. Eu concordo com o Lédio, mas essa falta foi mais aquela falta tática, né? Que não era preciso, né? Você tinha alguns jogadores ainda do Palmeiras, né, no setor defensivo, mas ele escolheu a falta tática e mereceu o segundo cartão amarelo. Tietê, agora o Botafogo tem uma mais em campo, Eduardo. E Gabriel Menino também. Rafael voltando com o Tietê. Tiquinho pediu, tem cruzamento que para na cabeça do Luan. Adrielson, vamos ver se o Botafogo vem pra cima. O jogo deve ganhar a emoção. Palmeiras fez 3-1 e dominava. Sauer. Lá vem Gustavo Sauer. Rafael. Eduardo com espaço. Deu um presentão pro Scarpa, a galera não gostou. 25 no segundo tempo. Gustavo Scarpa na ligação rápida com o Rony. Bola longa pro Rony, Adrielson tira. Dudu. Puxão do Rafael no Dudu. Vem aí mexida tripla no Palmeiras. Amarelo para Rafael. Vamos lá então, Luiz. Está saindo o Dudu com a 7 para a entrada do 25, Gabriel Menino. Amarelo para o técnico Abel Ferreira, que fica fora, então fica fora. Tá do próximo jogo contra o Coritiba na quinta-feira. Tá saindo Scarpa com a 14, entrando o número 20, Atuesta. E aí para a entrada do Rafael Navarro com a 29. Vamos ver quem vai sair. Saindo o Rony com a 10. E alguns protestos do técnico Abel Ferreira por causa do cartão. Abel tirando alguns, na verdade, 3 dos seus principais jogadores. Scarpa, Dudu e Rony. Preserva também, né, seus jogadores, né, Luiz? Correram bastante, fizeram uma boa partida, principalmente o Scarpa e o Rony. E ele preserva os jogadores, bota sangue novo no momento ruim do Palmeiras agora com um a menos. E entra em campo um ex-jogador do Botafogo, Rafael Navarro, que não é parente do Magno Navarro. Bom para ele, né? Você confirmando as alterações, Atuesta no lugar de Scarpa. 27, segundo tempo. 1 para o Botafogo, 3 para o Palmeiras. Tietê. Eduardo. Galera pega o Botafogo no ataque, faz pressão. Fica agitada a torcida do Botafogo. Rafael. Lindo lance, Rafael tenta chegar à linha de fundo. Ele tem pressa, escanteio para o Botafogo. Até o lateral, Rafael. Cobrança de Gustavo Sauer. 28, temos muito jogo pela frente ainda. Preocupação no jogo aéreo. Cobrança curta para o Rafael, com muito espaço para o cruzamento. Bola fechada demais. Tentativa na pequena área, tá valendo isso tudo. 28 no segundo tempo. Saída arriscada pelo meio, mas Palmeiras tem a bola dominada. Atuesta. Navarro. Atuesta tentando Mike. Adrielson por baixo na raça. Gustavo Sauer. É Laica. Pedala Sauer. Falta nele. Falta do Danilo. O jogo já era bom, ganha emoção. Palmeiras estava administrando na boa um 3-1. Aí a jogada do carrinho do Adrielson, condição... O juiz entendeu que não houve nada, que foi jogada legal. E a falta do Danilo. Ô Luiz, o Adrielson tá até do lado de fora aqui do campo, na lateral ali, perto da área técnica do Palmeiras, recebendo atendimento. E o Matheus Nascimento tá pronto aqui para entrar. Cobrança de Gustavo Sauer, lá vem Botafogo. Cruzamento passou por todo mundo e é tiro de meta, passou pelo Canu.
Passou pelo Tiquinho Soares. Tiro de meta para o Everton. 1 para o Botafogo, 3 para o Palmeiras. Está sentindo aí o zagueiro Adrielson. Lédio, taticamente, em relação à expulsão de um homem de meio campo, o Abel mexeu bem no time do Palmeiras? Ele mexeu, que ele faz o papel do Zé Rafael com a Atuesta. E o menino ajuda também ali a preencher o meio campo, a segurar mais a bola. E ele ainda mantém uma certa força ofensiva com o Rafael Navarro na frente. É o que ele podia fazer. Enfim, ele não vai ter problema de preenchimento no meio campo. E na frente ele vai ter ali o Rafael Navarro para tentar uma ou outra contra-ataque com a chegada dos jogadores que vem de trás. O Palmeiras vai tentar administrar essa reta final do jogo, sem passar sufoco. Adrielson. Botafogo prepara mais um atacante. Vem aí, Matheus. Tietê. E o Del Piage também está se preparando para entrar. Vem aí um homem de meio campo e um atacante. Todo o clima, todas as informações do Botafogo com a Júlia Guimarães. Gabriela Ribeiro tem tudo do Palmeiras para você. Palmeiras, mais líder do que nunca do Brasileirão. Rafael. Botafogo não se entrega. Rafael, ginga, passa, dribla. Falta de Piquerez. Kusevich vai entrar. Sim. Vamos lá, Luiz. Saindo o número 4, Canu, para a entrada do Matheus Nascimento, número 90. E o Del Piage saindo o número 6, Tietê, entrando 23, Del Piage. Del Piage voltou do gol da vitória sobre o Goiás. Mais uma cobrança para Gustavo Sauer. Bola fechada de novo. Não deu rebote o Everton. Paulo Nunes, mexidas no Botafogo. Luiz Castro solta a equipe, né? Vê um momento bom do Botafogo. O Palmeiras tem dificuldade nessa transição ofensiva que você tem o Navarro. Normalmente ele vai querer segurar essa bola, sustentar essa bola para que os jogadores do meio possam chegar. O Botafogo vai para cima, Luiz. O Botafogo, o Sauer entrou bem no jogo, na partida. O Rafael entrou muito bem aqui pelo lado direito. O Botafogo vai buscar o resultado. Desde que o Abel estreou comandando o Palmeiras, quiz. Quantos cartões amarelos Abel já recebeu? 37, Carmona. Estava com esse número aqui. Abel vai fechar a casinha, viu, Luiz? Tá entrando o Kusevich com a 4, saindo o Mike com a 12. Tá aí Kusevich. 3-1, o Palmeiras tem uma vantagem muito boa nesse momento aqui no Rio de Janeiro. (32) Faz barulho a torcida do Palmeiras. E a do Botafogo responde. Esse duelo é legal. Matheus Nascimento cai, falta para o Botafogo. Del Piage. Botafogo ataca com Hugo pela esquerda. Vitor Sá. Dividiu, posse de bola para o Palmeiras. 33, segundo tempo. Brasileirão bombando e na sequência tem bem amigos. Bola com Adrielson. Hugo. E a bolinha anuncia gol. Gol do Guarani, 1-0 em cima do Londrina. Gol de João Vitor. Jefinho desarmado pelo Kusevich. Que jogada do Marcos Rocha. Botou para correr e botou na boa. Navarro. Levanta a cabeça. Tentou um cruzamento ali na direção do Atuesta. É lá e cá. Lá vem Palmeiras de novo. Atuesta de cabeça e a bola fica com o Gatito. Luiz, o Botafogo joga com o Rafael, com o Adrielson e com o Hugo, né, como zagueiros, né, os três ali, ó.
bem claro na saída agora, e o Palmeiras, né, tirou os seus atacantes de velocidade e tem um Navarro à frente. Navarro. Gabriel Menino tocando no meio com Danilo. Tá no coração, tá no Sport TV. Claro, assine a internet com a maior estabilidade do Brasil. Rafael. Eduardo. Jefinho. Bola para o Botafogo de Jefinho. Daqui a pouquinho a gente traz para você os próximos jogos do Botafogo e do Palmeiras. Esse Eduardo. Rafael. 1 para o Botafogo, 3 para o Palmeiras. Gustavo Sauer. Jogando aberto aqui na direita. Tiquinho cai, pede um pênalti. Segue o lance, a torcida do Botafogo queria pênalti. O último toque foi do Matheus Nascimento. Tá o Tiquinho Soares. Estamos vendo de novo o lance. Sandro Meira Hit. E aí, Sandro? Foi nada, Luiz. Ali, ó, o Tiquinho primeiro tá segurando o Luan e os dois vão caindo para trás e acabam caindo, né? Não foi nada não, Luiz. Não teve nenhuma ação do Luan ali para derrubar o Tiquinho. Foi o próprio desequilíbrio dos dois que os fizeram cair. Jefinho. Passou pelo Atuesta, tem tabela, tem bola pro Matheus. E a saída de Everton do gol. Como mandante no Brasileiro, o Botafogo tem um aproveitamento ruim. 38,1% em 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Agora, Luiz, mesmo aí com essa dificuldade que o Botafogo está em criar, é difícil marcar o Tiquinho, hein? Além da força que ele tem, a capacidade que ele tem de girar, né, de domínio de bola, porque o setor defensivo do Palmeiras está muito ajustado, mas é muito bom jogador o Tiquinho. Lembrando que o Palmeiras joga com a menos desde os 23 do segundo tempo, quando o Zé Rafael foi expulso. Hugo. Matheus Nascimento. Voltando com o Adrielson. Tempo vai passando, 36. Botafogo tenta uma pressão final para buscar pelo menos um empate como mandante. Jefinho. Matheus Nascimento. Prende. Jefinho. Gustavo Sauer ajeitou. Busca espaço para finalizar. Bateu Sauer. Tá no coração, tá no Sport TV. Bradesco, a gente não para de se reinventar por você. Mais uma vez, a reação do Gustavo Sauer. E a tranquilidade do Rony na resenha, olha aí. Foram jogadores decisivos no jogo. Scarpa fez gol, Mike fez gol, Dudu também marcou o dele. Eu falei, né, do Scarpa e do Rony, esqueci do Mike, que jogou muito pelo lado direito. Piquerez também, hein? Jogou muito também o Piquerez hoje, muito bem. Se tem no primeiro tempo uma zaga de 19 gols. Zaga mais artilheira da história do Palmeiras, aliás, no século. Zaga mais artilheira no século com 19 gols. Gustavo Gomes fez 9, Murilo fez 9, Luan fez 1. Sabe qual foi a outra, Paulo Nunes? Com 18, 99. O Júnior Baiano fez 10 gols. Roque Júnior fez 5, Kleber fez 2 e o Aguinaldo fez 1. O Júnior Baiano era artilheiro. Ele foi artilheiro nosso na Libertadores. Ele foi o zagueiro, foi o artilheiro da competição. Lédio deu uma olhada aqui, desaprovando, olhando como se dissesse, pô, Paulo Nunes fez menos gols do que Júnior Baiano. Não, só estou surpreso com a informação, é curioso. Tá bom, Lédio. Jefinho, dominou, bateu por baixo. Gustavo Sauer tenta clarear para mais uma finalização. A dividida fica com o Palmeiras. E o contra-ataque pode ser mortal. Menino. Del Piage chega por baixo, falta para o Palmeiras. Era tudo que queria nesse momento. Não tinha muita opção aqui o Gabriel Menino. O Vanderlan vai entrar, Luiz. E nessa situação da lateral esquerda, a gente falou do Jorge. Jorge ficou bem para trás, né? Vanderlan tá entrando com a 36, saindo o camisa número 22, Piquerez.
E não vai ser hoje que a torcida do Palmeiras vai ver o Endrick estrear no profissional. Muita expectativa. Tá demorando, né, Gabriela? Tá demorando. É o terceiro jogo do Endrick no banco de reservas. Ele que recentemente foi campeão brasileiro sub-20, fez um golaço. Tá nessa expectativa aí de estrear no profissional. Até pela carinha dele, tava ali esperando toda hora que o Abel chamava alguém. Mas ainda vai ter que esperar mais um pouquinho. Eu acho que pode ter atrapalhado os planos foi a expulsão do Zé Rafael. Porque com 3-1 o Palmeiras estava dominando. Podia, de repente, chegar um quarto gol e aí poderia dar pro Endrick. Pois é. E o jogo pesado também, né? O Abel sabe o que fazer lá, Luiz. Olha o cruzamento, Gatito. Abel trabalha com ele dia a dia. Sabe que tem a possibilidade do Palmeiras ser campeão antecipadamente e poder utilizar ele depois nos outros jogos. Chiquinho. Vitor pede a devolução. Chiquinho Soares. Vitor Sá. Botafogo é valente, não se entrega. Quer o segundo cruzamento. Matheus Nascimento de costas faz o pivô. Jefinho. Rafael. Pressão final do Botafogo. Cruzamento na direção do Tiquinho. Quem raspou de cabeça foi o Eduardo. Agora, se você me perguntar se eu queria ver esse garoto já, aí Só já você? é outra coisa, né? Só você? Aí já é outra coisa, que esse menino, meu amigo... Aí você vendo o banco do Palmeiras com o Endrick no banco. Vamos trazer os próximos jogos do Botafogo e do Palmeiras? Botafogo joga contra o Avaí fora, contra o São Paulo fora e com o Internacional no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente traz os jogos do Palmeiras. Pode ser agora. Fica sentindo ali o Gustavo Sauer. Palmeiras joga com o Coritiba em São Paulo, com o Atlético Goianiense fora e com o São Paulo em São Paulo Clássico. Só que tem show do Coldplay, né? Vai ser na Arena Barueri. Gabrielo Lédio tá louco pra botar a pulseirinha aí pro show do Coldplay pra ficar lá com a pulseirinha piscando. Tava tocando antes aqui, tenho certeza que ele tava aproveitando, viu? Algo a declarar, Dom Carlos? Eu gosto do Coldplay. Coldplay é muito bom. Não está entre os meus preferidos, mas eu acho legal. Mas tá na sua playlist. Uma ou outra música. 41, segundo tempo de jogo, 1 pro Botafogo, 3 pro Palmeiras. Rafael. Botafogo quer um segundo gol. Sauer. Matheus Nascimento, a sobra ficou com ele. No bate-rebate o Palmeiras tira do jeito que dá. Luan pra cima. Chiquinho Soares finaliza pro gol. Defendeu o Everton. Daqui a pouquinho tem Bem Amigos no Sport TV. Olha o Endrick aí. Essa caneleira. Tá louco pra botar essa caneleira, entrar em campo. Estrear no time de cima. Um garoto incrivelmente talentoso. Del Piage. Sobra do Botafogo mais uma vez. Jefinho, a bolinha apresenta gol. Gol do Sampaio Corrêa. Olha o Jefinho, que giro, que jogada. Categoria do Jefinho. Na sequência o passe errado pro Vitor Sá. Rafael Costa fez 2-1 pro Sampaio em cima da Ponte Preta. Menino. Ganha na boa. Navarro pede o cruzamento. Bola para Rafael Navarro na entrada da grande área. Desarme em cima do ex-centroavante do Botafogo. Fundamental no título da Série B ano passado. Rafael. 43. Hugo jogando no lugar do Marçal hoje. Tiquinho raspou de cabeça. Sobra de Vanderlan. Ele despacha para longe. Daqui a pouquinho vai subir a placa de acréscimo. Vamos ver quanto tempo mais teremos aqui no Newton Santos. Gustavo Sauer. Vem na diagonal canhoto. Faz o toque. Del Piage perdeu a dividida. Navarro. Falta de Del Piage. Falta e cartão. Amarelo para Del Piage. Você vê, Luiz, com um jogador a menos, né, o Palmeiras, aí ele faz uma linha de 5 com o Kusevich entrando, né, no terceiro zagueiro. E a dificuldade que tem o Botafogo, né? Então você é um time muito treinado, muito ajustado, o time do Palmeiras, né, com a dificuldade que tem de enfrentar o Botafogo aqui, conseguiu controlar o jogo com um jogador a menos
desde os 24 minutos do segundo tempo. E sem muitos problemas, né? 5 minutos de acréscimo, Luiz, e o Del Piage estava pendurado, então não enfrenta o Avaí na próxima rodada. Vamos até 50. Em relação aos próximos confrontos, o que o Botafogo faz agora no Campeonato Brasileiro? Continua pensando em pré-Libertadores? Eu acho que pré-Libertadores para o Botafogo é difícil. É possível matematicamente, mas eu acho que é mais fácil o Botafogo e mais seguro e mais realista pensar numa vaga para a Sul-Americana. O que já vai ser importante. Voltar a jogar uma competição importante, ter chance de brigar lá em cima. Enfim, eu acho que seria um bom passo para o Botafogo para 2023, a Sul-Americana. Se vier a Libertadores, ótimo, mas eu acho que a Sul-Americana já resolveria algumas questões do Botafogo para o calendário do ano que vem. Em rodada após rodada, o Palmeiras se aproxima cada vez mais do título brasileiro em 2022. Tentativa do Navarro. O número mágico para o Palmeiras não ser alcançado seria 81 pontos, Luiz. 81 pontos o Palmeiras poderia alcançar na 35ª rodada. Aí você tem que esperar. A gente ainda está na 29ª, mas 81 pontos, matematicamente, ele não seria mais alcançado. Canta alto, canta bonita a torcida do Verdão aqui no Newton Santos. Tentativa de tabela ali do Navarro. Jefinho. Matheus Nascimento, são os meninos do Botafogo, bola do Matheus pro Jefinho. Corte do Gustavo Gomes. Kusevich. Danilo para longe. Vamos caminhando para o fim do jogo para mais uma grande vitória do Palmeiras. O time que só perdeu 2 jogos em todo o Campeonato Brasileiro. Aí a torcida do Verdão. Esse é Rafael. Gustavo Sauer. Bom desarme do Vanderlan. Bola para ele. Na velocidade, na corrida com o Del Piage. Botou na frente, ganhou, se desequilibrou. Vanderlan tá sozinho. Para, prende, espera alguém. Beleza de bola. Olha o Navarro, bateu, tem escanteio. Último toque de Del Piage. Que calma do Vanderlan. Chegou, esperou. Finalização de Rafael Navarro. Quase o 4º gol do Palmeiras no fim. Perdeu o equilíbrio, levantou a cabeça. Vai, Navarro. Demorou um pouquinho o Navarro, né? Ele tinha que acelerar o movimento, né, para o defensor do Botafogo não chegar. Agora, jogadaça do Vanderlan. Não tem pressa nenhuma, Gabriel Menino. Rafael Navarro. Menino. Marcos Rocha. Menino. Chega o Palmeiras na boa. Menino bateu pro gol. Com 1 a menos, o Palmeiras tem os melhores momentos. 2 chances seguidas. Del Piage. Depois de uma ótima sequência, o Botafogo perde de novo no Campeonato Brasileiro. Mas perde para o líder, perde para um time que vem numa sequência incrível. E que fez um grande jogo, Luiz. Primeiro tempo, né, perfeito, marcando, saindo rápido. E no segundo tempo controlou, né? Jogava melhor quando teve o Zé Rafael expulso. E aí controlou o jogo, controlou a partida. Uma grande partida do Palmeiras. Gabriel Menino. 48. São os instantes finais do jogo. Estamos curtindo aí a torcida do Palmeiras. Levou no braço, falta para o Botafogo. Vai terminar o jogo daqui a pouquinho aqui no Newton Santos e na sequência no Sport TV. Vem aí mais um imperdível Bem Amigos. Rafael acelera. Bom corte do Vanderlan. Vamos até 50, o Palmeiras tem 53% de posse de bola, mesmo com o jogador a menos. Rafael, cruzamento, Tiquinho não domina. Zé Rafael foi expulso aos 23 do segundo tempo. Mesmo assim, mesmo com quase 20 jogos a mais que o Botafogo na temporada, com um jogador a menos, o Palmeiras sobra fisicamente no jogo, sobra. Outra grande atuação, imponente atuação do Verdão.
63 pontos contra 53 do Internacional, o segundo colocado. Que campanha do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. E isso vai trazendo uma confiança, né? Confiança do elenco, confiança do treinador, do time, né? Jogando bem assim, Luiz. Toda rodada o rival que está na segunda posição pensa, Palmeiras vai perder ponto, e não perde. Palmeiras não perde, mesmo quando jogou contra o vice-líder. Quem perde é o rival. Pois é, no início da rodada era o Fluminense e eram 9 pontos. O Palmeiras termina a rodada 10 pontos na frente do segundo, que agora é o Internacional. Grande vitória do Palmeiras, imponente. Palmeiras fez 3-1 de virada no Botafogo no Nilton Santos. Posse de bola para o Botafogo, vai terminar o jogo. O Botafogo perde em casa. Treta, Adrielson e Atuesta. No fim do jogo, a irritação aí do Adrielson com a Atuesta, estamos vendo. Tapa no braço, empurrão daqui. Vai terminar o jogo. De virada, 3-1 para o Palmeiras. Apita o juiz, fim de jogo. O Botafogo perde no Nilton Santos e o Palmeiras segue. O Palmeiras continua. O Palmeiras vence mais um. O Palmeiras chega a incríveis 63 pontos. 10 na frente do segundo colocado. 1 Botafogo, 3 Palmeiras. De virada. Bonito no Nilton Santos. Canta alto a torcida do Verdão. Rodada após rodada, o Palmeiras tem sido implacável. Na rodada passada, passou pelo Galo no Mineirão, vem ao Rio de Janeiro, passa pelo Botafogo no Nilton Santos. Palmeiras mais líder do que nunca. 63 pontos nesse momento. O Inter tem 53, Fluminense 51, Corinthians tem 50, Flamengo 48 e o Atlético Paranaense 47. Esse é o G6. Depois temos Atlético Mineiro, América, o Botafogo fica em 10º com 37 pontos. Virando a página, galera dos 37, Santos, Goiás, São Paulo, os 4 últimos, Cuiabá, Avaí, Atlético Goianiense e Juventude. Os jogadores do Palmeiras vêm aqui pra galera. Jogadores vão cumprimentar a torcida que canta. E a torcida do Botafogo tá cantando muito também, viu, Luiz? E ninguém cala esse nosso amor, é isso, né, Júlia? É isso aí, isso aí. Bacana a atitude da torcida do Botafogo. Luiz, antes da entrevista, só fazendo um registro aqui que o técnico Abel Ferreira, na saída, se dirigiu aqui à nossa equipe e reclamou em relação à arbitragem. Ele falou, vocês viram a diferença. O Luiz falou com ele e não levou cartão amarelo. Eu falei e levei cartão. Veio reclamar diretamente com a gente aqui. E aí no mês do Outubro Rosa, outra grande vitória, uma poderosa vitória do Verdão. Lédio Carmona, de virada, 3-1 para o Palmeiras. O Luiz, o Palmeiras vai ser campeão. Agora a pergunta que fica é, quando o Palmeiras será campeão? Em que rodada? Em que rodada? Ô, Luiz, alguns jogadores do Botafogo já estavam descendo para o vestiário e o técnico Luiz Castro foi ali na beira do túnel, chamou os jogadores de volta para o campo para aplaudirem todos juntos a torcida, que continua cantando aqui no Nilton Santos. De virada, e você vendo uma torcida apaixonada, torcedor do Botafogo, que reconheceu. Na verdade, a torcida do Botafogo reconhece o grande time que o Palmeiras tem. Quando termina um jogo em que você faz 1-0, toma uma virada por 3-1, tem um jogador a mais, boa parte do segundo tempo e não consegue marcar, você está, de certa forma, reconhecendo, admitindo a grande atuação do Palmeiras no Rio de Janeiro. Não, e o Botafogo enfrentou um time muito forte, né? A torcida vê isso e vê a evolução da equipe do Botafogo. Enfrentou um time muito forte e foi para cima, Luiz. Então a torcida do Botafogo está de parabéns porque reconhece o trabalho do seu time. Luiz? Sim.
Dudu tá aqui com a gente. Dudu, o Palmeiras chegou a ter 1 a menos, mas manteve a superioridade no jogo. Agora abriu 10 pontos na liderança do campeonato, tá? 20 rodadas na primeira posição. É um time que já tá contando as rodadas para ser campeão brasileiro? Acho que não, né? Acho que falta muitos jogos ainda, tem 9 jogos, né? A gente sabe que o campeonato é muito difícil, né? A gente tinha 2 jogos fora de casa, conseguimos fazer 6 pontos, muito importante para nossa caminhada, né? Acho que a equipe começou bem hoje desde o primeiro minuto, né? Tomamos gol, continuamos tranquilo. Acho que a equipe tá no bom caminho. A gente sabe que não ganhou nada ainda, mas a gente caminha aí para o nosso grande objetivo. Dá para dizer então que só falta tempo? Acho que não, falta 9 jogos ainda, né? Acho que a nossa equipe está muito bem preparada para isso. A gente espera a gente continuar aí nessas 9 finais aí, que a gente botou isso na cabeça para a gente conquistar o nosso objetivo. Obrigada, Dudu. Luiz? Aí a festa palmeirense. Fim de jogo. Paulo Nunes, o LED falou. Não é uma questão se o Palmeiras vai ser campeão, é uma questão de quando vai ser. Vamos ao gramado, Júlia Guimarães. Luiz, vou conversar aqui com o Tiquinho Soares. Tiquinho, vocês saíram de campo com a torcida cantando, reconhecendo, né, o esforço de vocês. É claro que vocês sabiam a dificuldade que seria enfrentar o Palmeiras, que não é líder à toa do Campeonato Brasileiro. Mas o que você acha que faltou para o Botafogo ser mais agressivo? Você que marcou um golaço no primeiro tempo, mas o Botafogo não conseguiu depois criar, mesmo com um jogador a mais, né? Como você falou, né? Palmeiras não está à toa na liderança. Um grupo muito forte que eles têm. Um treinador fora de série. Mas acho que a gente começou bem o jogo. Conseguimos fazer o gol. E acho que nem 2 minutos depois, né, do nosso gol, um pênalti contra, desestabiliza um trabalho, né? Mas eu acho que é ressaltar o nosso grupo, independente do resultado, a gente se doou, todo mundo correu, o torcedor compareceu, dia de chuva, né? Noite de chuva, mas vamos dizer assim. Então agora é continuar focado e tenho certeza que as coisas vão correr bem. Muito obrigada, Tiquinho. Luiz. Valeu, Júlia. Estamos trazendo para você os gols do jogo. Para você que não viu, Botafogo sai na frente. Bela jogada de Renzo Saravia e Tiquinho Soares faz 1 a 0. Mas a vantagem durou pouco, né, Dom Carmo? 5 minutos, Luiz. 5 minutos e o Palmeiras foi para cima e teve esse pênalti do Gabriel Pires. Mão na bola. O Wilton marcou e o Scarpa vai marcar. De pênalti, Gustavo Scarpa deixa tudo igual aqui no Newton Santos. O Palmeiras vira ainda no primeiro tempo. Agora a grande jogada foi pela esquerda com o Piquerez. E a finalização do outro lado do Mike. Exatamente, né? O lançamento do Luan, a construção de jogo vindo de trás. Piquerez jogou muito, né? No primeiro tempo e no segundo. E o Mike também, né? Os dois laterais. O Mike é um ponta, um lateral, mas jogou como ponta. O Palmeiras e aí jogou a infelicidade muito, do Gabriel Pires, que já tinha feito o pênalti a favor do Palmeiras. Ele estava muito desgastado fisicamente. Essa foi outra questão. O Palmeiras jogou muito tecnicamente, coletivamente. Na parte física sobrou contra o Botafogo. O Gabriel Pires perde a bola na força de marcação do Palmeiras. E vem um contra-ataque e o Palmeiras sempre levando vantagem e o Botafogo em nenhum momento diminuindo os espaços. O Palmeiras foi muito forte na parte física também. Grande vitória do Palmeiras. Vamos passar para o bem amigos, galera. Paulo Nunes, deixa eu passar antes para você rapidinho. O LED falou que o Palmeiras vai ser campeão, a questão é quando. Sua bola de cristal indica que rodada. Agora você precisa de 4 rodadas para alcançar o Palmeiras, né? Além dos 9 pontos, vitórias. São 10 agora. Então, agora eu acredito que 32ª rodada. Então seriam 3 daqui para frente Um número mágico para o Palmeiras não precisar de conta é 81 pontos. Sem precisar de nada. Mas todos ganhando, mas isso né? vai diminuindo. Isso vai diminuindo, exatamente. Você tem que ter um pouco de paciência acompanhando a rodada. 35ª. A 35ª. Seria a 35ª. Então é plausível. 32ª, 33ª. Aí os rivais vão ter que ir ganhando todas. Mas vamos passar para o Kleber, que o Kleber está ali. Kleber sabe. Eu percebo que Kleber Machado está ansioso.